ele vem para jogar. Se vai ser com o Arrascaeta, no lugar do Arrascaeta, é o que eu falei, Léo. A temporada, né, ela é muito pesada. O Flamengo agora... Só um minutinho, deixa o like, se inscreva, compartilhe, ative a notificação do sino, é muito importante para o nosso crescimento. Segue o vídeo. Cabe esse Paquetá nesse Flamengo? Seria ali um cara para jogar na vaga do Arrascaeta, professor? Um cara para brigar com o Arrascaeta pela titularidade, até eventualmente jogar ao lado do Arrasca? Léo, na minha cabeça, né, eu acho que ele vem para jogar. Se vai ser com o Arrascaeta, no lugar do Arrascaeta, é o que eu falei, Léo. A temporada, né, ela é muito pesada. O Flamengo agora, se eu não me engano, desde que começou a jogar, Léo, eu estava ouvindo, acho que são quase que um jogo a cada 3 dias e meio, mais ou menos, somando tudo, cara. É muito pesado, e você precisa de elenco. E aí é que eu disse, eu iniciei a live falando da administração do grupo, né, em relação ao Felipe Luiz. E conseguir fazer, e tu foi jogador, tu sabe que é complicado, né? Todo mundo quer jogar, conseguir fazer com que o grupo entenda isso. Que você vai jogar 5 jogos, o outro vai jogar 3, mas que também é importante dentro do grupo, entendeu? Agora, o Paquetá, cara, eu acho o seguinte, Léo, tá tendo aquele, ainda não foi bater o martelo, o que vai acontecer, ficou um monte de gente falando, é quase certo, e não sei quem, vai ser punido, não vai ser punido. Eu fiz esperar. Eu não tenho essa agonia de, nossa, caramba, bacana, tem que ter a movimentação, acho que é importante você antecipar, mas, Léo, se o Paquetá for absolvido, acho muito difícil. O Manchester City, né, estava atrás dele quando houve a confusão. Eu não acredito que o Guardiola vai abrir mão desse atleta, caso aconteça dele ser liberado, né? E se falava na época, acho que era 65 milhões de euros. Além desse valor, Léo, tem o salário. De Libra, isso, de Libra. É Libra, isso. Vale mais, né, professor? Vale mais que o euro, perfeito. Então, cara, eu não sei se primeiro, não tem como, se falou no Flamengo aí alguma coisa em torno de 35 milhões de euros, né? Não dá para competir. E fora isso, se nada acontecer, vai depender do Paquetá. Por que eu falo que vai depender? Porque não adianta ele achar que ele vai ganhar aqui o que ele ganha lá. Ele vai ter que abaixar muito o que ele ganha, né, relativamente lá fora. Entendeu? E aí vira. Aí é um projeto de carreira, projeto esportivo e não um projeto financeiro. Então, eu prefiro aguardar para ver o que vai acontecer. Agora, esquecendo valores, olhando só para o atleta, cara, é um cara que chega e bota no time para jogar. É titular do time do Flamengo. Aí, como eu falei, você vai jogar no lugar do Arrascaeta como 10, você vai jogar como 8, você vai jogar pela ponta, é muito bom jogador, Léo. Muito bom jogador, de muita intensidade, uma perna esquerda muito boa, muita capacidade de jogo. Além de que voltaria, né, o clube onde ele foi criado. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com esse menino lá, na época de juvenil júnior, né? Jogador de muita capacidade técnica. Enfim, tem que ver dinheiro para ele, Léo. Dinheiro sempre é melhor, né? Mais dinheiro é sempre melhor um pouquinho. Mas, é aquilo que eu falo, dinheiro para o Paquetá faz diferença? Sempre faz, né? Mas não faz mais falta, graças a Deus. Graças a Deus. Ele não vai deixar de trocar o carro dele em 2025, 0 por um 2026, 0, porque ele deixou de jogar na Europa e veio para o Flamengo. Mas aí é questão de escolha, o que ele quer. Talvez ele queira ficar na Europa, se tiver uma proposta da Premier League, para se provar lá dentro. Olha quem eu sou, vocês fizeram isso comigo. Não sei, cada um tem uma cabeça, né? Fora as pessoas que estão ao seu redor. Agora, como jogador, Léo, tem nem o que pensar. Chega, entra no aeroporto, pega ele, bota no treino, dá a camisa, próximo jogo, dá a camisa para ele jogar, ele escolhe o número e bota no campo. Não, e até dentro disso, né, professor, dentro desse Paquetá que tem muita qualidade, na seleção já funcionou como um falso 10, né, ele não tem essa característica de um 10, mas ele pode, né, circular eventualmente, consegue jogar por dentro, é um jogador de força, usa bem o corpo, né, ele gira bem em cima da marcação e arrasta, um jogador que poderia sim, né, replicar essa posição de um meia mais centralizado como faz o Arrascaeta, e tem 27 anos, professor. 27 anos, isso que o senhor fala, né, sobre essa questão até mesmo de querer permanecer na Europa, ter o City de olho, ter o City atento ao Paquetá, isso pode dificultar até mesmo uma eventual volta, né? Mas aí vai passar muito pelo que quer o Paquetá. Grana já tem pra caramba, né, professor? Já deu só bote certo, né? Teve no Milan, agora no West Ham, enfim. Então, grana não é o problema. A questão toda vai ser a cabeça do Paquetá, o que ele quer para a carreira, né? Até mesmo chegar a uma Copa do Mundo. Acho que o Flamengo também possibilita isso muito mais para ele chegando, sendo esse titular,
tendo protagonismo nessa equipe do Felipe Luiz, enxerga até com mais facilidade de se colocar na seleção, de certa maneira, garantindo aí uma ida a uma Copa do Mundo, professor? Léo, acho que sim, fica mais tranquilo, porque, querendo ou não, Léo, aqui, né, ele vai ter mais como é que eu vou dizer, vai ter mais uma paciência por ele estar no Flamengo, a torcida vai abraçar, vai ter mais calma caso ele demore um pouquinho, né, a se encaixar ali no time e tal. Léo, não sei, você estava falando, eu estava pensando aqui, eu posso estar pensando uma grande besteira, mas não sei. O Paquetá, ele é diferente do Arrascaeta, como 10, tá? O Paquetá, para mim, ele seria um ganso. Olha bem o que eu vou falar. Ele seria um ganso com muito mais velocidade e intensidade, né? O Paquetá, o Arrascaeta, ele é um jogador mais, vamos dizer, mais miúdo assim, né? Corte rápido, dá uma canetinha, acha uma bola. O Paquetá não. É um jogador mais longo, mais de passes mais, de bolas mais longas, de enfiar a bola. É mais controlador que o Arrascaeta, entendeu? E tem coisa diferente. Ele finaliza mais de fora da área. Então, eu compararia o Paquetá a um ganso, tá? Eu digo a nível de controlar jogo, capacidade de bola de pé, mas com muito mais intensidade. Tanto é que o Paquetá novinho foi para a Europa e virou o que virou. E o Ganso foi para a Europa, bateu e voltou. Entendeu? Acho que por característica física e característica de jogo. Mas a nível de bola, né? Perna esquerda, controla jogo, faz a bola andar de um lado e do outro, acha passe como o Ganso acha, só que tem muito mais vivacidade dentro de um campo do que o Ganso. É uma comparação meio estranha, mas não sei se você concorda. Eu acho que é mais ou menos por aí um caminho para comparar um Paquetá com um Arrascaeta, a diferença dos dois. Por isso, acho que os dois se encaixariam muito bem. Não, sim, concordo com o sonho. Até o Paquetá trabalhando como um 8, né, auxiliando o Arrascaeta nessa construção, né? Poderiam utilizar 2 meias, né? O Paquetá um pouco mais pela direita, o Arrascaeta já joga um pouco mais pela esquerda, né? Um canhoto jogando com o pé invertido e um 10 jogando com o pé invertido, né? E aí você teria um volante com um pouco mais de pegada, seria o Everton Araújo, eventualmente, né? Um jogador jovem, né? Para fazer aquela caçada, até mesmo o Jorginho, com um Flamengo bem estruturado, essa bola chegaria mastigada aí pro Ítalo brasileiro, mas pode sim, professor, concordo com essa análise do senhor, né? Seria realmente um meio de campo forte, né? E o Paquetá, ele tem muita força, né, professor? O Paquetá, ele tem muita força, um jogador fisicamente muito forte, não à toa o Sítio quer, né? Além da qualidade, ele tem muita força física, andou no futebol inglês, que é muito difícil, né, para um brasileiro. Né? Então é um Paquetá realmente que tem muita qualidade, muita capacidade. Vamos torcer, Flamengo. Grana que não falta ao Flamengo, né? Parece que o Flamengo ultrapassou aí, né, as vendas, né, previstas no seu orçamento. Né? Então o Flamengo passou quase 100% do que tinha planejado em venda de jogadores. Então deu um fluxo de caixa ainda maior para o Flamengo continuar sendo agressivo nesse mercado. E parece, né, nos bastidores aí, que o Paquetá também vê com bons olhos. Né? Vamos ver como será essa punição. Tem gente falando que ele foi absolvido, só até no GE, dando os créditos ao GE, falando que tem informações privilegiadas que ele vai ser absolvido, né? E aí, absolvido já muda um pouco o panorama de uma possível chegada desse Paquetá ao Flamengo. Já somos em mais de 150 aparelhos conectados, né, e 94 likes. Dá pra gente igualar aí, né? Dá pra gente igualar. 150 pessoas, 150 likes. Ajuda a gente aí, você que não deixou like, né? Muito importante para o nosso crescimento. E se não é inscrito no nosso canal, se inscreva, faltando bem pouquinho, menos de 500 inscritos, para nós chegarmos à marca de 14 mil. Então, conto demais com a sua participação. Dá um bom dia pro meu parceiro Brownie. Seja bem-vindo, tá, Brownie? Grande abraço para você. Tamo junto, né? Com a chegada de jogadores com a vivência na Europa, Felipe Luiz terá mais tranquilidade em rodar o elenco e ter um time de acordo com cada adversário, sem ter a pressão de 11 titulares. É o que o senhor falou, né, professor? Teoricamente, ele tem muito mais opções, mas cabe ao Felipe, né, ter esse entendimento de administrar bem esses jogadores. É aquilo que o senhor falou. O elenco que o Flamengo está formando, né, professor, é um elenco muito parelho. Geralmente, há sempre um desnível muito grande, né, dos titulares para os reservas. Mas essa janela do Flamengo faz com que esses jogadores fiquem muito próximos, né? E aí vai ser importante todo mundo ter minutos, até para todo mundo estar satisfeito, né, professor? Exatamente. A mensagem do Eliseu é perfeita. Entender o adversário, característica. E o mais importante, Eliseu, e eu falei aqui, Léo, é essa administração e entendimento do grupo. O Felipe pode ter a melhor ideia possível, a melhor administração possível, mas se o jogador não entender, achar quem tem que jogar, essa história de que é porque o adversário joga assim, é papo furado, ele não quer que eu jogue. Aí, meu amigo, já era.
Se o jogador tiver esse pensamento individualista e não tiver o pensamento de coletividade, fica difícil você fazer essa administração. E o que o Eliseu fala é perfeito. Você pode ter um time, por exemplo, que tem um lado esquerdo de ataque muito forte, você pode botar um Varela. Já o lado direito já não ataca tanto, você pode meter um Ayrton Lucas, usando as características dos seus jogadores para também machucar o adversário, entendeu? Então, você tem tudo isso à sua mão, é muito importante, né? Agora, para mim, Léo, com todo mundo chegando, todo mundo inteiro, tomara todos saudáveis, né? Que é o que a gente mais fala aqui para o jogador de futebol, né? Ter saúde para jogar. Se conseguirem entender essa administração do treinador e o treinador tiver o equilíbrio, né? Não ficar falando, como ele já falou aí, jogadores jogando mal, ele falando que o jogador foi incrível para proteger o atleta, aí, meu amigo, o cara começa a perder o grupo, porque o jogador vê. Aquela partida, quando ele fala para a repórter que pergunta do Bruno Henrique, que ele fala que o Bruno Henrique foi incrível, desculpe, só ele achou o Bruno Henrique incrível. Todos que estavam, todos que a gente conversava, falavam que o Bruno Henrique foi um jogo horroroso.